Júlio, já que você entrou no assunto, segundo a sua visão, qual é o papel da igreja hoje? O papel principal da igreja hoje? Propagar o evangelho. Nós fomos chamados para propagar o evangelho. Para mim, o papel da igreja principal é propagar o evangelho Essa do seria a reino. responsabilidade da igreja com aqueles que não conhecem a Jesus. Perfeito. E Propagar qual o evangelho do reino. seria o papel da igreja para com a igreja? Para com a igreja, trazer um entendimento cada vez maior. O papel de um pastor dentro de uma igreja é fazer com que essa igreja caminhe na palavra. É fazer com que essa igreja entenda a palavra de Deus. Que essa igreja cumpra os princípios da palavra do evangelho do reino de Deus. E quando você olha para o cenário nacional, você vê e percebe que nós estamos perto disso, estamos distante disso, caminhamos para isso, regredimos nisso. Como que você vê o cenário? Pastor Eduardo, eu vejo que há uma crise nos púlpitos das igrejas do Brasil no que tange ao ensino da palavra de Deus. Pastor Eduardo. Essa crise começa no púlpito, Júlio, ou será que isso começa nos seminários? Porque os seminários também já não são mais como antigamente. Perfeito. Né? E esse seminário deficiente vai gerando púlpitos deficientes. Perfeito. Eu vejo que nós temos crise de mestres e crise de discípulos. E, voltando à sua pergunta anterior, a ignorância tem crescido cada vez mais porque todos querem ser professor e poucos querem ser alunos. Nós vivemos hoje, nós olhamos para as redes sociais, o que nós vemos mais são os gurus. E muita gente vazia ensinando gente vazia. Muita gente que não sentou para aprender, ensinando aquele que nunca sentou para aprender. Então, se eu não tenho lugar de fala quando eu não sentei para aprender, eu não sentei para ouvir. Você não acredita que isso se deve, Júlio, a uma fome desenfreada por conhecimento ou por informação? Há um texto até em Daniel que diz que nos últimos dias a fome pelo conhecimento se multiplicaria de uma tal maneira que as pessoas correriam de um lado para o outro em busca de conhecimento. Perfeito. Então, me parece que vender conteúdo é o negócio bíblico do final dos tempos. Porque se as pessoas vão correr de um lado para o outro buscando conhecimento, o termo bíblico é buscando se tornar mais sábias. Então, ou seja, vender conteúdo é um grande negócio, se as pessoas vão querer se tornar mais sábias. O que me parece preocupante nesse texto é as pessoas correndo de um lado para o outro. Perfeito. Porque quem corre de um lado para o outro pode estar perdido. Perfeito. E talvez nessa busca desenfreada pelo conhecimento, por mais conhecimento, por mais informação, as pessoas podem estar se perdendo. O que você acha disso? Exatamente o que nós temos visto. Essa procura pelo método, pela fórmula, pela chave, pelo código. As pessoas querem algo que mude a vida delas instantaneamente. Parece que é a chave do milhão. Momentaneamente. E as pessoas hoje buscam o paliativo. Elas não buscam aquilo que gera fundamento, aquilo que gera raiz. Então, as pessoas querem algo momentâneo. E isso fazem elas correrem de um lado para outro. E isso fazem elas sentarem para ouvir pessoas que, por exemplo... Parece que elas vão migrando em massa de um guru para outro, né? Você pode perceber que se nós fazemos uma pesquisa hoje na internet e perguntar para as pessoas quantos estão frustrados por terem comprado o curso que não gerou nada na vida delas, você vai ver que o número é grandioso. De pessoas que pagaram milhões, que gastaram muito dinheiro, principalmente na pandemia, comprando curso que não gerou nada na vida delas, que não apontou um destino, que não deu uma direção. E porque, às vezes, o conteúdo ali parece ser denso, mas você vai olhar para quem está ensinando, ele não tem um conhecimento daquilo. E essa é a minha maior preocupação. Né? Se eu paro um carro no mecânico, é porque eu acredito que aquele mecânico tem a solução para o problema do meu carro. Se eu levo o carro para lavar, eu acredito que aquela pessoa que vai lavar o carro conheça os produtos que ela vai usar para não estragar a pintura do meu carro. Então, eu vejo que precisa haver essa responsabilidade de quem está ensinando. Olhando para a igreja, nós vemos crises de mestres e nós vemos crises de discípulos.
O verdadeiro discípulo é aquele que senta para aprender e que aceita ser confrontado. A nossa geração corre do confronto. E eu sempre digo, se você não tem ninguém que te confronte, pague alguém para te confrontar. Tire dinheiro do bolso, faça um pix para alguém te confrontar. Porque nós devíamos fugir dos elogios, da bajulação. Porque o que mais mata ministério e o que mais mata a chamada não é crítica. Mas num tempo onde as pessoas desejam o tempo todo se autoafirmar, a bajulação parece ser mas são pessoas, algo a ser vendido, né? Mas isso é pessoas mal resolvidas, Óbvio. Pessoas doentes emocionais. Porque uma pessoa bem resolvida, ela aceita o confronto. Né? E o confronto gera crescimento. Eu sempre digo, se você não está num ambiente de confronto, você não está num ambiente de crescimento. O que me gera crescimento é o confronto, é alguém que... Porque se você não tem ninguém que te confronte, você não tem amigo, você tem cúmplice.